Então a gente agradece muito aí a participação da Rita, não só nessa apresentação, como em todo o processo de revisão e atualização das diretrizes. Pode tirar a apresentação. Então agora eu vou abrir para perguntas, primeiro de quem está na rede RUT, que tem acesso à voz, para poder fazer seu questionamento para a professora Rita. Depois eu vou tentar trazer as questões colocadas pelo chat do Facebook e da internet. Paulo Naldi aqui de Porto Alegre. Rita, muito boa apresentação, parabéns. E o que eu queria colocar aqui é que nós, eu trabalho aqui no Hospital Escola, do Hospital de Clínicas, né? A gente recebe uma demanda da rede pública e a gente vê que o grande calcanhar de Aquiles, claro que isso não fazia parte da apresentação de você, mas eu acho que isso é uma coisa que deve ser pensada, é a questão do controle de qualidade dos laboratórios, porque a gente vê assim que os exames laboratoriais que vêm, eles vêm com um falso negativo muito alto, né? Eu fiz um levantamento há um tempo atrás, em que a gente tinha 43% de pacientes com citopatológico normal e 43% delas do citopatológico normais, elas tinham alteração. Por sorte, 80% eram lesões de baixo grau, mas nós tivemos 9% no levantamento aqui de pacientes com 9% de pacientes com alto grau. Então isso, pelo que eu tenho visto, é um fenômeno assim nacional, né, que tem essa questão. E aí cai no nosso colo muitas vezes situações para nós resolvermos. É a mesma coisa, os laudos também de metaplasia imatura, vindo como lesão de alto grau, e aí você, não é o tema agora, né, porque é resultado normal, mas aí você fica com um nó na cabeça. A citologia tem um valor preditivo positivo muito grande, mas eu gostaria de colocar esse tema na discussão também, se isso for possível. Por favor, Rita, pode responder? Eu acho que não é bem o tema meu aqui, mas eu falaria o seguinte, que eu acho que esse falso positivo e o falso negativo que o Paulo falou, por exemplo, falso negativo, ele está linkado, né, secundariamente a isso que a gente apresentou. Por exemplo, o que nos preocupa muito, a atrofia, tanto a atrofia pós-menopausa, quanto a atrofia que existe dos fenômenos, né, regenerativos pós-radiação. Eles nos preocupam bastante pelo falso negativo dele alto e também pelo falso positivo. Então, eu acho que por isso que essa diretriz foi feita, justamente para a gente tentar ver caso a caso e da necessidade ou não de estrogenizar essas mulheres, de preparar melhor o esfregaço e também o treinamento da equipe que faz a coleta, né? Eu acho que não é só, a gente sabe que a grande parte do falso negativo que acontece não é erro do patologista ou do laboratório em si, da montagem da lâmina, mas sim da coleta. Então, nós achamos que o treinamento das pessoas que coletam o preventivo e adequar caso a caso fariam a diferença, acho que diminuiriam esse falso negativo e esse falso positivo. E também, concordo com o Paulo, esse tema, essa coisa do controle de qualidade, né? Que muitas vezes, em alguns lugares, eles já deixaram de existir. Então, eu acho que isso aí faz diferença. Ok. Paulo, gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, no momento acho que é isso. No decorrer da discussão, certamente voltarei. Obrigado. Tá. Eu gostaria de colocar uma questão que é relacionada à citologia na vigência da atrofia. Eu tenho observado muitas situações, acredito que todos observem, muitas situações em que a gente tem uma citologia duvidosa, né, com atipias de células escamosas, ou mesmo com citologia mostrando lesão de alto grau, em pacientes com atrofia importante. E eu queria saber a opinião da Rita,
se a gente deveria, independente de esperar o resultado da citologia indicando atrofia, se na presença de atrofia a gente já não deveria procurar fazer um preparo estrogênico como recomendado antes de fazer uma nova coleta, antes de fazer a primeira coleta, aliás. Olha, é bem feita, bem formulada a pergunta, Fábio. Eu também acho. Eu acho que a atrofia, ela já tem sinais clínicos, né? A gente não precisa esperar o resultado do laudo em si, né? Porque até em termos de custo-benefício, né? Porque é um exame que é gasto, é um dinheiro que é gasto. Então, eu acho que antes de fazer a coleta, se a gente enxergar, se a gente diagnosticar clinicamente a presença de atrofia, seria bom que essa paciente já fosse estrogenizada e daí, depois disso, ela tivesse a coleta feita. Eu acho que a paciente ganha, o sistema ganha e nós também, porque a gente sabe que existe um falso positivo das mulheres com atrofia bastante significativo. E isso daí seria, como é que eu digo, uma fonte, né, de ansiedade, tanto por parte da paciente quanto por parte do médico. Eu concordo que a atrofia não precisa ter um diagnóstico através do laudo ou mesmo através do índice de maturação vaginal. Ela já é feita por alguns critérios clinicamente. Mas voltando a essa questão, é a mesma questão da citologia na vigência de Colpitts, né? Então, se a gente tem um diagnóstico clínico de atrofia ou de uma Colpitts, a gente sabe que isso pode prejudicar o exame citopatológico, seja por um falso positivo, seja por um falso negativo. Então, quer dizer, abrindo a exceção aí para a questão da oportunidade, né, que muitas vezes aquele exame, aquela única oportunidade de colher o exame citopatológico de uma mulher, mas se a gente conseguir a adesão da mulher, o entendimento dela, o compromisso de retornar para fazer o exame citopatológico depois do tratamento da Colpitts ou depois do tratamento da Colpitts atrófica, nós vamos ter o primeiro passo da prevenção assegurado com maior qualidade, né? Então, eu acho que seria uma boa prática, né, nos cenários em que for possível garantir o retorno da paciente, que ela faça o tratamento da Colpitts ou que faça o tratamento da atrofia antes da coleta do exame citopatológico. Eu sei que isso pode não ser a realidade, mas nós temos que nos preocupar com isso, porque a linha de cuidado para prevenir o câncer de colo é uma linha muito complexa, né? Depende da mulher buscar o serviço, e muitas vezes ela busca o serviço apenas porque ela tem um sintoma e não porque ela está preocupada com a prevenção de câncer. E quando a gente trata e ela melhora do sintoma, tem uma probabilidade razoável de que ela não retorne ao serviço para fazer a prevenção. Então, eu acho que deve ser uma conduta individualizada, buscando assegurar que a mulher vai retornar ao serviço para colher o exame citopatológico. Não sei se você gostaria de fazer mais alguma consideração, ou Paulo. Fábio, eu gostaria de lhe dizer assim, plenamente de acordo, e aqui no HC aqui de Porto Alegre, por ser um hospital terciário, no ambulatório, às vezes a gente é inundado de exames mal coletados justamente nessa questão, enfocando, por exemplo, Colpitts, a própria cervicite, porque vem pacientes com ascos referidas da rede, né? Vem pacientes com principalmente lesão de baixo grau, isso na vigência de ter sido feita a coleta em pacientes que tinham uma cervicite. Então eu tenho um programa de curso, principalmente para enfermagem. Enfermagem coleta muito na rede pública, né? É muito simples, basta porque às vezes eles perguntam, mas a gente vai pedir, vai fazer o diagnóstico como? Vai pedir cultura de secreção? Claro que não. Limpa o colo, olha, se o muco estiver amarelado, turvo, purulento, catarral, essa paciente tem cervicite. E a minha orientação aqui para os doutorandos e residentes, sim, não colham, tratem e esperem pelo menos umas 3 semanas e a paciente retorne. E agora o serviço público realmente, ele tem essa grande dificuldade às vezes na questão do retorno da paciente.
Mas só para chamar atenção e reforçar o que você disse, essa questão da inflamação da cervix, cervicites, de origem muitas vezes inespecíficas, ou mesmo por clamídia ou por gonococo, elas, pelo menos nos serviços terciários, trazem muitas pacientes com ascos, que enchem os ambulatórios com lesão de baixo grau porque foram mal coletadas, né? Obrigado. A questão que foi colocada pela internet é sobre a confiabilidade de laboratórios de exame citopatológico. E eu vou dizer que é difícil a gente enumerar quais seriam laboratórios confiáveis, mas a partir da leitura de um laudo de exame citopatológico, nós podemos procurar alguns parâmetros que deem uma boa impressão de que o exame foi feito de forma cuidadosa. A gente poderia enumerar que parâmetros seriam esses? Eu acho que realmente é um problema. A gente não tem uma lista de laboratórios que sejam confiáveis ou não, né? E aqui nós tínhamos um controle de qualidade de laboratórios e a gente não tem mais, né? Já não existe mais aqui. Então é problemático, é uma questão assim que a gente precisaria ter parâmetros que esses laboratórios seguissem para a gente poder saber se está sendo feito o exame de maneira adequada ou não. Mas eu acho que isso é bastante complicado, eu não sei isso em termos de Brasil, né? Eu acho bem complicado. Desculpa interromper, com certeza isso eu acho que é um problema a nível nacional, porque aqui no Sul eu tive a preocupação de andar em alguns laboratórios. Funciona assim, eles funcionam por volume, então eles querem fazer muito citopatológico, e aí eles contratam citotécnicos, e o citotécnico é que faz o exame. Quando ele nota alguma alteração, ele passa para o patologista. Então, o que vem assim de resultados totalmente discordantes é muito grande, né? E isso eu vou me aventurar até a dizer que é um problema a nível nacional, o controle de qualidade laboratorial desses prestadores de serviço para nível do SUS, né? Como resolver isso? Eu já tive até lá no INCA uma vez, em reuniões que houveram conversando. Me lembro que o Olímpio era muito preocupado com isso, mas eu acho que é um tema muito, muito difícil, né? O Fábio, é o Marcos aqui do INCA, né? Nós lançamos agora, né, fizemos uma revisão. Nós temos o manual de qualidade do exame citopatológico, né? Existe a portaria também que exige, né, e ali tem parâmetros, e a portaria também tem parâmetros de qualidade, né? E que obriga que todos os laboratórios possuam, né, um monitoramento interno de qualidade. E também que esses laboratórios passem por um controle externo de qualidade. O que que já existe, alguns estados, eles possuem esse monitoramento externo, né? Antigamente, nós com o Ciscolo, nós fazíamos o acompanhamento e encaminhávamos para as secretarias, né, estaduais, né, uma avaliação desses laboratórios através desses parâmetros, né? Parâmetro de positividade, a relação de ASC e positividade, né, a relação de lesão de alto grau, né? Então são alguns parâmetros, né, existentes. Porém, com a saída do Ciscolo e a entrada do Ciscan, né, ainda nós não temos como acompanhar a qualidade desses laboratórios. A portaria exigiu que os estados, né, fizessem um novo credenciamento, né, de laboratórios baseados nesses parâmetros e encaminhassem para a coordenação, né, nacional para poder ser de doenças crônicas, para fazer então a habilitação desses laboratórios, né?
Isso foi realizado, mas nós não temos, infelizmente, como no momento ainda, acompanhar esses laboratórios por causa do Siscam, que não tem, ainda não disponibiliza, né, esses indicadores. Mas existe sim, né? Em relação aos citotécnicos, né, esse profissional, eles fazem a leitura, né, e na realidade no controle de monitoramento interno, né, seriam encaminhados todos os casos positivos. Quer dizer, tem alguns modelos, né, de monitoramento interno, mas que eles poderiam encaminhar todos os positivos, né, todos os casos insatisfatórios e mais 10%, por exemplo, dos negativos. A mesma coisa seriam a separação para encaminhamento para monitoramento externo. Quer dizer, existem alguns modelos, né? Tem também aquele que faria uma leitura rápida de 100% das lâmpadas. Então, são modelos existentes, né? Todos eles estão no manual de qualidade do exame citopatológico. Eu agradeço aí a tua contribuição, né, dando um panorama aí das ações de nível nacional relacionadas ao controle de qualidade, que são ações que a gestão do programa tem que estar atenta e são ferramentas que ela pode utilizar no credenciamento e até no descredenciamento de laboratórios que não atendam a esses parâmetros. Agora, em termos da avaliação individual, quando a gente recebe uma paciente com um laudo citopatológico, a gente tem alguma informação que nos dê uma impressão quanto ao cuidado com que foi feito aquele exame, independente de quem está assinando, né? Então, existe uma diretriz que é do INCA também, que são as recomendações, que são laudos cervicais. Me lembra o título correto depois, por favor. Mas que ali diz quais são os parâmetros que devem constar no laudo, quais são os elementos celulares, a presença de inflamação, o que considera uma morte insatisfatória. Não sei se o Marcos pode nos lembrar sobre isso. Existem dois, né, materiais. Né? Um sobre o monitoramento, quer dizer, um sobre o manual de qualidade do exame patológico e o outro sobre o laudo citopatológico, né? Lembra que existia um livreto que traziam, faziam 3, né? Na realidade eram 3 capítulos, um sobre o monitoramento externo, um sobre o laudo e o outro sobre condutas, né? Que em 2006 isso daí foi desmembrado, saiu um livrinho, né, azul, que era sobre a nomenclatura, aliás, era sobre o laudo citopatológico, né, e as condutas, né, e saiu depois do monitoramento externo, né, mais à frente. Então ele foi desmembrado, né, foi ampliado e as diretrizes hoje é um deles. O monitoramento, o controle de qualidade de laboratório é um segundo livro e um outro que seria o dos laudos. São 3 livros. É um verdinho, né? É o das diretrizes, que é o rosa, né? E o outro que tem uma capa branca com uma lupa, né? Mostrando o epitélio, né? Cervical, que é o do manual. Então, foi desmembrado os 3, né? Em 3 livretos.
enquanto você está falando, eu estou abrindo aqui a última publicação da nomenclatura brasileira para os óvulos cervicais, mas enquanto eu vou vendo, tem uma questão também da internet, também da Karine Mello, colocando a situação em mulheres idosas já fora do período de rastreamento, por exemplo, com 70 anos, que chegam para uma idade de média complexidade para realizar a colposcopia com cirurgia com células escamosas atípicas. E ela pergunta o que fazer. Eu acho que a Rita poderia responder. Sim, a gente entra nesse esquema aí da citologia com atrofia. Essas mulheres com atrofia, eu acho que a primeira coisa tem que fazer estrogenização. Ela estrogeniza conforme o grau da atrofia. Se for uma atrofia, por exemplo, severa, ela deve estrogenizar com os 21/7, de repente até em 2 ciclos, né? E daí sim retornar para fazer a colposcopia. Porque além de a gente não ter uma adequação visual boa do colposcópio, tem a questão também do conforto da paciente, né? Ela não vai colaborar por questões óbvias, ela tem uma estenose vaginal, tem um afinamento de epitélio e pode também prejudicar o exame colposcópico em si. Então, aqui no nosso serviço a gente faz assim, primeiro nós estrogenizamos essas mulheres e elas voltam, elas retornam depois, pelo menos de um ciclo, né? 21/7. E claro que essas mulheres terão uma taxa bem maior de ASCIUs na citologia por conta mesmo desse fenômeno atrófico, reparativo, atrófico, e confunde muito, né, o patologista, o citologista. Então, eu acho que é muito importante se estrogenizar e depois sim fazer o exame colposcópico. Eu aqui costumo recomendar a gente fazer primeiro uma olhada para ver se não tem câncer, né? Mas a colposcopia, a vigência da atrofia, ela fica muito prejudicada, porque as camadas superficiais do epitélio estão ausentes. E aí a gente tem muita dificuldade de reconhecer uma lesão ou diferenciar um achado maior de um achado menor. Então a gente costuma fazer, mas costuma repetir depois da esterilização. Se você concorda com isso? Sim, nós fazemos dessa maneira. A gente tenta olhar o colo para excluir um câncer, mas a gente não vai mais a fundo na colposcopia, até porque é bastante desconfortável. Nós estrogenizamos e a paciente retorna depois de pelo menos um ciclo. Se for um caso de muito atrófico, atrofia severa, pelo menos 2 ciclos. É isso que a gente faz. Eu concordo com você, Fábio. Um laudo bem especificado, ele já é meio caminho andado, a gente já olha de uma maneira diferente. Mas independente de quem assina o laudo, né? Que existe uma discussão de quem é que pode assinar o laudo. Essa discussão ainda está em litígio, se tem que ser um médico, se pode ser um farmacêutico bioquímico, se pode ser um biomédico. Agora, certamente, ele não é um laudo feito pelo citotécnico. O citotécnico é um profissional que vai fazer a triagem inicial e depois um profissional habilitado que fará a conclusão. Agora, a gente sabe que existem laboratórios pequenos que podem estar baseando o resultado apenas no diagnóstico do citotécnico e o profissional apenas assina o laudo. Daí, algumas diretrizes que eu acho que a Assunção e o Marcos podem lembrar, são recomendações para os estados, para os programas de crescimento de laboratórios centralizados, que tenham uma produção maior de exames, para que você ganhe em escala e ganhe em experiência para produzir laudos mais confiáveis. Marcos e Assunção poderiam adicionar alguma coisa sobre isso? Claro, parar, né? No nosso manual, né, tem essa recomendação, né, que na realidade os laboratórios devam ter mais de 15 mil exames, né, realizem, né, mais de 15 mil exames ano, né.
na portaria, isso daí saiu também como uma recomendação. Nós queríamos que fosse obrigatório para poder ter escala, né? E que pudesse então ter expertise, porque laboratórios, no próprio manual mostra que laboratórios que tenham menos de 15 mil lâminas, né, em um estudo que foi realizado, são aqueles laboratórios que apresentaram o maior número de erros, né? Então, como o exame ele é um exame interpretativo, ele precisa ter, né, o profissional precisa ter expertise e estar acostumado a ver lesões. Por isso que deveriam fazer mais de 15 mil exames ano, né? Porém, nós temos poucos laboratórios que, na realidade, realizam mais de 15 mil exames, né? E a gente tem muito problema com o gestor, né, local, e que muitos laboratórios acabam sendo credenciados, né, pelo gestor municipal, né, que quer ter o seu laboratório no seu município, né? E a ideia não era essa, era de centralizar esses laboratórios, né? E nós mostramos a importância. Nós fizemos vários treinamentos e vemos, né, e demonstrando que não há necessidade dessa pulverização. Durante muitos anos se preocupou, né, foi uma preocupação de ampliação de laboratórios, né, para poder estar ofertando exames. A partir de 2005, né, em torno de 2005, a preocupação não passou mais a ser a quantidade de exames, né, porque nós já vínhamos conseguindo a quantidade, né, suficiente de exames, que eram 11 milhões de exames. E aí nós partimos para uma preocupação maior, né? Porque essa preocupação já existia desde o manual de 2002, mas passamos a ter uma preocupação maior com a qualidade do exame, né? A qualidade do exame. Então, saíram várias recomendações, né? Saíram vários indicadores de qualidade para o monitoramento interno e externo. E a obrigatoriedade desses laboratórios de fazerem um monitoramento interno, né? Como eu estava dizendo, né? Existem modelos e aí o laboratório ele precisa, né, ser então, escolher o seu melhor método, né, entre aqueles que estão lá colocados. Porém, o que nós observamos em relação à escala, né, que na realidade não é o laboratório, né, o problema, porque o laboratório quer fazer, o negócio é que o gestor acaba credenciando laboratórios e diz a eles, ó, nós vamos pagar 5 mil exames. Então a grande maioria dos laboratórios brasileiros, eles estão, né, numa escala bem abaixo dos seus 15 mil exames ano. Não sei se eu consegui responder fazendo esse histórico, né? Você respondeu perfeitamente, era o que eu estava esperando. E isso é uma coisa que preocupa a mim particularmente, porque, como eu falei antes, a linha de cuidado pressupõe que a mulher vá à unidade de saúde, pressupõe que seja bem polido o material do exame citopatológico, que esse exame citopatológico seja examinado no laboratório, que tenha um mínimo de qualidade para chegar a um resultado mais confiável, que essa mulher retorne para ver o resultado, que depois de pegar o resultado, ela seja encaminhada para uma unidade de média complexidade para fazer a endoscopia, ou seja, tem que tudo dar certo. Né? E em alguns cenários nós sabemos que isso funciona muito bem, mas em outros cenários pode ser que não. E aí acho que a gente tem que ter clareza, isso está previsto naquele plano de combate, enfrentamento do câncer de colo de mama, a gente tem que ter nitidez de que existem outras tecnologias que podem ser boas alternativas. Então, por exemplo, em locais que a gente não consegue ter acesso a um exame citopatológico
ou que é inviável esperar o resultado do exame citopatológico para só então encaminhar para a colposcopia, outras estratégias como teste rápido de HPV ou mesmo inspeção visual ácido acético seriam boas alternativas. Lembrar da diversidade de cenários no nosso país, que nos obriga a pensar em uma diversidade de estratégias para que a gente tente reduzir essa nossa incidência de câncer, né, que é inadmissível. Não dá para a gente pressupor que o que funciona em Porto Alegre, em Curitiba e no Rio de Janeiro funciona igualzinho no interior do Pará, no Amazonas, no interior do Nordeste, ou mesmo em regiões mais carentes das regiões Sul e Sudeste, Centro-Oeste. Bom, sim, isso isso aí. O Fábio, eu concordo, né? Inclusive, isso daí já foi um momento de discussão aqui no INCA, né? Se nós deveríamos manter um método, né? Quer dizer, que fosse único, ou se nós teríamos, né, a necessidade de implementarmos outras formas para controle, né? Isso nós já chegamos a conversar aqui. De repente pode ser uma saída. Eu acho que tem uma grande resistência a isso, em parte no caso do teste HPV, por incorporação tecnológica, né? Mas em relação à inspeção classe 7, a incorporação tecnológica é mínima, né? E eu acho que uma resistência seria uma resistência cultural, né? Os profissionais acharem que não estão oferecendo o melhor. Mas eu acho que em alguns lugares é a única alternativa possível. E eu acho que a gente podia pensar em avançar nessa direção. Não sei se a Rita gostaria de adicionar alguma coisa. Eu acho que a inspeção pelo ácido acético é bastante interessante, principalmente nessas áreas, como se falou, mais carentes. A gente até conseguiu participar, nós participamos de um trabalho do professor Evandro Russo, de Florianópolis, onde ele mostra a aplicabilidade da inspeção pelo ácido acético, né? Eu acho que é muito boa. Ela também requer um certo treinamento da pessoa que for fazê-lo, né, para poder interpretar melhor a imagem. Mas é um exame extremamente barato, muito fácil, ele pode ser incorporado, né, até o exame ginecológico. E eu acho que na nossa realidade brasileira, onde existe uma heterogeneidade muito grande, ele cumpriria um papel muito bom. Eu acho que o ácido acético tem uma certa, como é que existe um preconceito contra ele, né? Achando que é um exame de pouca validade. Não, ele é bastante usado na Índia, na África, e trouxe resultados muito bons. Eu acho que seria de se pensar nisso como um ajudante, né, nessa nossa luta aqui pelo rastreio do câncer e todos esses problemas que estão tendo junto com a citologia. O professor Evandro, inclusive, ele fez um trabalho assim, ele fez a inspeção pelo ácido acético e ele colheu a citologia. Bastante interessante, né? Eu acho que eu sou a favor a gente repensar nossa realidade e, de repente, pensar na inspeção pelo ácido acético. Sou a favor. Eu acho que é bom o pessoal do INCA ouvir isso da gente, né, para saber que existem pessoas que apoiariam o tipo de iniciativa, já que cabe ao INCA pensar as ações de nível nacional, né, e pensar em ações de nível nacional considerando as diversidades regionais, né? Então nós estamos à disposição para sentar para conversar isso, viu, Marcos? E assim som. Tem uma última questão aqui na internet, que é também da Karine, colocando que a cobertura vacinal a longo prazo poderia dar conta da prevenção do câncer de colo nesses locais de difícil acesso. Eu gostaria de ouvir a opinião da Rita, mas eu queria colocar que eu tenho uma visão um pouco pessimista em relação a isso. Que a avaliação que eu tenho é que as mulheres que estão tendo, as meninas que estão tendo acesso
à vacina são as mesmas que têm acesso aos exames preventivos. Então, aquelas que não têm acesso à vacina também são aquelas que não vão ter acesso à prevenção do câncer de colo. Então, eu imagino que daqui a um tempo a gente vai se decepcionar, que a gente não vai ter o impacto que a gente esperava na redução da incidência do câncer de colo. Não sei o que a Rita pensa sobre isso. Olha, Fábio, concordo em gênero, em número e grau com você. Eu acho que a pessoa que não faz a coleta da citologia também não fará a vacina, né? Então isso eu acho, assim, também sou pessimista. Eu acho que a longo prazo nós teremos problemas com a cobertura vacinal. Nós sabemos, inclusive, que em países de primeiro mundo, Estados Unidos, por exemplo, a cobertura está sendo baixíssima, né? E por outras razões. Mas pensando na realidade brasileira, eu penso como você, quem não faz citologia não faz vacina e vice-versa. Então, esse seria um cenário, né? Outra, para nós sabermos se realmente vai diminuir a incidência do câncer de colo, essa cobertura pela vacina teria que ser feito em 30, 40 anos. Quer dizer, o resultado seria lá para daqui 30 ou 40 anos, para a gente ver como é que vai modificar, né, a incidência do câncer e o rastreio dele, e enfim, todas as políticas que estão envoltas na prevenção. Então eu também sou, assim, eu tenho um pé atrás, eu sou meio pessimista em relação à vacina, nesse aspecto que você falou. Eu concordo com você. Ok, bom, eu não... Pode falar, Marcos. Na realidade, o VIA, né, aonde existe esse, né, preconizado esse método, né, por exemplo, um deles é na própria Índia, né, ele é um método que acaba sendo feito pelo pessoal de enfermagem. E aí nós temos uma grande resistência, inclusive em relação a ato médico e tudo, né? E aí precisaria realmente, né, haver uma capacitação até mesmo dos próprios médicos que possam existir né, em alguns locais, né? Mas o problema seria esse, né, teria que ser em áreas que tivessem alta positividade e que não tivesse acesso, né, para poder então, né, ter menor risco, né, de repente sobretratamentos, né, existentes, né, por diagnósticos que na realidade que não seriam condizentes com VIA, não sei, né? Mas aí é isso, né? Quer dizer, onde é feito acabam sendo realizados por profissionais de enfermagem, no caso são enfermeiros, né? Eu não sei, aí a gente precisaria ter algum encontro, né? Alguma forma de fazer, de repente, um piloto em alguma área, né? Para podermos então, né, ver e estudar né, a indicação desse método, né, para algumas áreas. A Rita mencionou um estudo aí do Evandro Russo, né? Com certeza existem outros. Já existe uma diretriz da Organização Mundial de Saúde em que, resumidamente, coloca da seguinte maneira: locais que não têm programa de rastreamento e têm carência de recursos, tentem fazer o VIA. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: nós temos uma diversidade, nós temos regiões inteiras que, se tentarem reduzir o câncer de colo baseado na citologia e na colposcopia, nós vamos continuar perdendo essa guerra. Então, a partir da constatação de que existem outras formas de fazer e que podem ser mais eficazes em determinados lugares, eu acho que a gente tem que sentar, ver quais são as dificuldades, sejam geográficas, sejam profissionais, sejam legais,
para ir ver como que a gente pode ultrapassar essas barreiras para cuidar melhor dessas mulheres. A gente tem um exemplo recente aí dos médicos do programa Mais Médicos, em que para dotar de médicos de determinadas regiões, chegou a ser abrir mão de exame de validação de diploma de estrangeiro. Não estou defendendo nem colocando minha posição favorável ou não a esse tipo de postura. Mas só colocando como exemplo que a partir do momento em que a gente está convencido de que uma determinada estratégia é melhor do que outra, a gente não deve se intimidar com determinadas restrições legais ou geográficas e trabalhar para que a gente possa ter algum impacto na redução dessa doença. Eu concordo com você, Fábio. Eu acho que o VIA é válido, ele não tem todos aqueles steps aí, né, que tem o exame da citologia, e é barato. E, claro, concordo com o Marcos também que a gente teria que ter um treinamento do pessoal que fosse colher, quer dizer, fosse fazer o exame, né? Teria que pensar nisso. Mas eu acho que é uma estratégia bastante válida, ela foi bastante estudada na Índia, né? na África, e deu certo. Então eu acho que, de repente, a gente podia começar a conversar sobre isso. Eu sou assim, bastante entusiasta, né? Através do trabalho do professor Evandro, eu consegui entender uma porção de coisas sobre o VIA e acho assim que ele é válido, que existe muito preconceito mesmo contra a realização desse exame. Eu sou entusiasta, nossa, seria muito, muito producente se a gente pudesse fazer uma conversa sobre isso, pudéssemos pensar sobre essa possibilidade. Só adicionando aqui, tem uma contribuição pelo Facebook da Beatriz Neip, que também é do INCA, lembrando que a prática do VIA em alguns países vem acompanhado do tratamento pela crioterapia. E essa não é uma prática dos nossos profissionais. E outro desafio é a capacitação dos profissionais e a descentralização desses profissionais nas áreas mais afastadas. Como a Bia está colocando, são dificuldades. Agora, eu acho que em determinadas regiões é mais fácil a gente conseguir isso do que conseguir fazer valer a citologia com a colposcopia. Então, a gente, se ninguém tiver mais nada a colocar, não sei se a gente pode ficar por aqui. Eu queria primeiro agradecer imensamente a disponibilidade da Rita, como eu falei no início, não só em liderar mais uma vez o grupo revisor, que deu conta da segunda edição das diretrizes brasileiras, mas também por nos apresentar uma revisão do assunto e possibilitar esse debate. E não sei quem gostaria de colocar alguma coisa, pessoal do INCA também. Eu acho que foi o esperado, né? A nossa apresentação. Para mim, eu agradeço essa oportunidade de poder ter participado mais uma vez, e isso é muito interessante, eu acho que esse novo foco que você deu aí, Fábio, de a gente fazer essas revisões, essas apresentações, porque a gente é obrigado, inclusive, né, a se atualizar no tópico, no tema, e isso vai sendo mais fácil para quando a gente tiver que fazer uma nova edição da diretriz, né? Eu acho muito interessante esse bate-papo nosso, essa troca de informações, e só queria deixar essa sementinha do VIA. Vamos pensar no VIA, acho que o Marcos aí que é do INCA, tudo, vamos pensar nisso. Eu acho interessante. Eu gostaria de agradecer a vocês.